Muito bom dia, a paz de Cristo. Nossa leitura hoje é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 a 22. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 a 22. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com sinceridade e simplicidade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Versículo 17. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês, em Cristo, e nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Neste trecho, Paulo já começa a sua defesa e me parece que ele estava sendo acusado por alguns dos irmãos em Corinto de ser um homem de sim e não, um homem inconstante nas suas palavras. Talvez porque ele fez planos de visitá-los e por alguma razão terminou não indo lá. E ele estava sendo acusado por isso. E Paulo se defende. Ele diz que não estava no começo agindo por sabedoria humana, mas com simplicidade e sinceridade de Deus. Esse é o testemunho da consciência dele. Ele diz outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesta manhã, de que Paulo sempre agiu com bondade para com os irmãos que agora, alguns deles, o acusavam. Ele disse, pelo contrário, nele, em Deus, sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm sido sim. E ele diz que Paulo também sempre se ouve com eles, sempre agiu com eles com o sim. A melhor coisa, eu entendo que esse sim de Deus e de Paulo é sempre agir com graça, com bondade, não com dubialidade. Paulo nos ensina aqui duas coisas. A primeira coisa, que a graça, a bondade é mais importante, de que agir com bondade, até mesmo com pessoas que merecem o nosso não, é melhor. Às vezes vai ser preciso um não, eu entendo. Mas Paulo diz que Deus, em suas promessas, sempre foi de sim. Deus sempre quis, sim, nos abençoar. E assim deve ser a nossa postura para com as pessoas, inclusive as que nos atacam. Paulo ensina uma segunda lição bem rápida no versículo 22. Ele diz assim, mas também Cristo, versículo 21 e 22, desculpa. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Uma das promessas que Deus nos deu é o Espírito Santo. Penhor é algo que nós damos para um banco, por exemplo, como garantia de que vamos cumprir a nossa palavra firmada em cartório. O penhor de Deus, de que um dia Ele vai nos resgatar,
e nos levar deste mundo e nos dar um novo corpo e passarmos pela ressurreição, o penhor de Deus em nós é o selo do Espírito Santo que habita em nós. Paulo fala extensivamente sobre esse Espírito em 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, de que esse Espírito trabalha conosco. Ele diz em Romanos capítulo 9 que o Espírito de Deus trabalha com a nossa consciência. Ele trabalha com o homem interior. Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus, sondando o mais profundo do seu coração. E o Espírito de Deus trabalha com o nosso espírito, sondando todas as nossas profundezas. Esse Espírito, que é o nosso selo, que é o nosso penhor, está no nosso coração. Não somente a garantia de que um dia vamos ser resgatados deste mundo, mas de que até nesse dia Deus vai estar trabalhando em nós. Neste texto de hoje, Paulo trata dessas duas coisas muito importantes. Que Deus te abençoe com um bom dia.